estamos falando aqui de uma lei mosaica, que Moisés Abraão é antes da lei, Jacó é antes da lei, e eles tinham aprendido princípios de dizimar antes da lei. Antes de Moisés chegar e falar dizima para a família, para a tribo de Levi, a tribo de Levi era a tribo que se dedicava ao ministério. A tribo de Levi não trabalhava, não ia para a roça, eles só cuidavam do ministério. É daí que vem essa questão dos levitas, né? Eles só cuidavam do ministério. Então isso foi estabelecido por Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma ferramenta que a igreja tem. Eu nunca vou trazer algo para você e falar que é de Deus por interesse próprio. Eu vou falar aquilo que Deus criou para mim e para você como recurso para que nós possamos usar e vencer batalhas. Existem curas que só serão pela fé. Existem curas que só serão adquiridas quando a pessoa tiver fé e arrependimento. Nós aprendemos esses dias que o arrependimento ele vem antes do reino. O João disse: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino. Então o arrependimento era uma forma do reino adentrar na vida daqueles que praticassem o arrependimento. Então eu vou falar de premissas, como eu falo de arrependimento, como eu falo de fidelidade, como eu falo de amor, como eu falo de unidade, como eu falo de oração, como eu falo de honra, porque tudo isso são recursos que Deus criou. E nós precisamos usar esses recursos. E graças a Deus, irmão, que Deus tem aberto os nossos olhos. E Deus tem mostrado para nós, nos últimos anos, o quanto recurso Ele deixou à nossa disposição e que muitas vezes era deixado de lado. Hoje eu quero falar sobre as primícias. Um recurso que a igreja tem e que muitas vezes não usa. Então hoje você vai aprender que primícia é um recurso que Deus criou. Não foi para tirar nada de você, foi para abençoar você. E se você praticar o que Deus te ensina, certamente você vai obter resultado. Eu gosto do Eclesiastes, Provérbios 5, versículo 1, aonde a Bíblia nos ensina: inclina o teu ouvido à razão de Deus. E como sempre digo, Deus tem razão. Aqui no capítulo 4, antes da lei, nós estamos falando aqui da criação. No princípio da humanidade, eles já praticavam a primícia, aprendendo isso com Deus. No capítulo 4, versículo 1: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conheceu, quer dizer, teve relação sexual. E ela concebeu e deu luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu luz a mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Olha para mim. Qual era a profissão de Caim? Lavrador da terra. A de Abel era pastor de ovelhas. Cada um dentro da sua profissão, cada um dentro da sua fonte de renda, cada um dentro dos seus recursos, cada um dentro da sua fazenda. Provérbios 3:9, a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens. Então esqueça dinheiro. Olha para mim, esqueça a questão de dinheiro. Coloque na tua cabeça isso: honra. A honra, ela está acima de qualquer coisa. A honra, ela está acima de valores financeiros.
Porque a honra, ela tem um valor muito forte. Então a quantidade de recursos que uma pessoa coloca no altar não significa dizer que ela honra a Deus. Porque primeiro ela precisa entender o significado da honra. E mais uma vez, nós já aprendemos aqui que a honra não é uma ferramenta que Deus criou para Ele. A honra é uma ferramenta que Deus criou para nós. Deus precisa de honra? Ele não precisa, Ele já tem. Mas nós temos que honrá-lo, mesmo Ele já tendo. Porque quando nós praticamos a honra, aí Ele disse: eu honro os que me honram. Mais uma vez ensinando você, para quem esqueceu, Ele criou a honra para você praticar como ferramenta de bênção para a tua vida. Diga: a honra é uma ferramenta que Deus criou para que eu possa praticar e abençoar a minha vida. Então, quando você é praticante da honra, você honra a Deus. Você honra a Deus de diversas formas. Tem a honra direta e a honra indireta. O que é a honra direta? Quando você faz diretamente a Ele. O que é uma honra indireta? É quando você honra o próximo, que também honra a Deus. Deus fica feliz quando você honra alguém. É o princípio. Então nós aqui, nós já aprendemos e já somos praticantes da honra. Então, Deus está mostrando para nós aqui a importância de nós honrarmos a Deus com aquilo que nós sabemos fazer. Honrar a Deus com os nossos bens. Então os nossos bens é para a gente desfrutar, para a gente passear, pagar a conta, mas também para honrar a Deus. A nossa boca é para a gente se alimentar, é para a gente poder falar e também para honrar a Deus. Nosso corpo é para a gente poder trabalhar, poder desfrutar, mas também para honrar a Deus. Como diz a Bíblia lá no capítulo 12 de Hebreus: apresentemos o nosso corpo a Deus como sacrifício. Nós precisamos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Então o nosso corpo é uma ferramenta de adoração a Deus. E por que nós estamos aprendendo isso no primeiro mês do ano? Porque a Bíblia diz, irmão, que se a massa é santa, tudo depois é santo. Se a raiz é santa, os ramos também são. Então, se nós colocarmos a raiz, se nós chegarmos no primeiro mês, nos primeiros dias do ano, fazendo o que nós estamos fazendo, colocando, santificando a massa, o pão também será santo. Se nós santificarmos a raiz, o ramo também será santo. Ou seja, se nós santificarmos o mês de janeiro, mas com esse cunho e com esse entendimento, é o mês das primícias, é o mês aonde nós vamos dar o nosso melhor, é o mês aonde eu vou me esforçar ao máximo para não faltar de nenhum culto, porque é o mês das primícias. Ou seja, você está colocando a primícia como um recurso na tua vida também, além da fé, além da oração e de outras coisas mais que você tem. A primícia. Então você vê que quando Deus ele fala, honra com os teus bens, com a tua fazenda. E aqui a gente vê que na hora da oferta, aqui, olha para você que oferta não é coisa de pastores que inventaram. As pessoas acham que oferta é coisa dos pastores contemporâneos, mas oferta não é coisa dos pastores contemporâneos. A oferta existe desde a fundação da humanidade. O que nós estamos vendo aqui são dos primeiros moradores da terra. E nós não estamos falando aqui de cara que tinha pastor que pedia, não, gente. Nós estamos falando de pessoas que tinham relacionamento com Deus diretamente. Uma coisa é a pessoa fazer porque alguém pede, outra coisa é a pessoa fazer porque ela tem relacionamento com Deus.
Adão e Eva não tinham pastores, que Caim não tinha pastor e Abel não tinha pastor, que falaram: pessoal, tal dia vocês vão fazer uma oferta. Eles tinham relacionamento diários com Deus. Você vai ver nisso, né? Olha que interessante que Deus está ensinando para você. O que nós estamos falando aqui não é de oferta para poder sustentar a igreja. Nós estamos falando de princípios que são ferramentas criadas por Deus para que a igreja praticasse. Você acha que Ele criou alguma coisa para nós não praticarmos? A única coisa que nós não temos que praticar é pecado. E a Bíblia Sagrada diz aqui que, versículo 3: e aconteceu que ao cabo de dias, a Bíblia não explica se foi meses ou anos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também, lê comigo, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quando nasceu, ele era pastor, então ele viu. Ele sabia quando a ovelha estava prenha. E quando nasceu o primeiro cordeiro, dentro do coração de Abel, primícia, falou: isso aqui vai ser oferecido para Deus. Não tinha pastor lá falando igual tem hoje. Mas por que ele falou, pegou do primogênito e ofereceu para Deus, e Deus atentou? Porque foi como ele deu. Ele falou: o primeiro vai ser do meu Deus, a primícia vai ser dele. E olha para você ver que quando você dá uma oferta com entendimento de honra, com entendimento de reconhecimento que há um Deus, Ele aceita. Irmão, a tua oferta fala por você. A tua oferta faz uma oração que a tua boca não faz. Mas você tem que dar com entendimento, com princípios de crenças. O pastor ensinando as pessoas, já faz 2 anos que nós ensinamos aqui. Aqueles que creem vão fazer a oferta do primeiro dia do ano. Vai oferecer o primeiro dia do ano do trabalho. Você vai santificar a raiz, para que os ramos também sejam santos. A pessoa pega o primeiro dia de trabalho e oferece para o altar. Não para ajudar a igreja. Vai ajudar sim. Mas o princípio, o principal propósito não é ajudar a igreja. É praticar a honra ao nosso Deus. É muito mais forte do que pagar o aluguel. Quem concorda? É honra, é princípio, é reconhecimento, é santificando o teu ano, é trazendo recursos para a tua vida. Não é barganha, gente. Não é o toma lá da cá. Isso quem faz são os homens corruptos. O que nós estamos ensinando é princípio. O que nós estamos ensinando é você usar uma ferramenta que Deus criou para te abençoar. E a Bíblia diz aqui que a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel. Versículo 5: mas para de Caim, olha assim, mas para Caim e para a sua oferta ele não atentou. Olha para mim, os dois deram oferta. Então significa dizer que Deus, Ele não está preocupado com o que chega, Ele está preocupado com o chega. Entendeu isso? Logo, a oferta do Caim foi para o altar. Ele fez o altar.
ele também ofereceu, mas a maneira como ele ofereceu não foi com honra. Muitos fazem porque os outros fazem. Alguns fazem ofertas porque o outro escutou o testemunho do cara que fez e recebeu uma bênção. Faz por interesse. A oferta não é por teu interesse, a oferta é interesse no próximo. A oferta é para abençoar outras vidas. Agora de manhã o Nilton entregou um dízimo. Eu orei junto com ele, consagrei e falei: Deus, quantas pessoas, falei, Nilton, todos que sentam na igreja são participantes disso também. Então esse dízimo que você entregou, essa oferta, é para abençoar todas as pessoas. Então o que você pratica é muito forte. Nunca dê com dó, dê com princípios. Então não é o que chega no altar. Tem muitas pessoas que têm colocado no altar, mas tem feito por causa de uma necessidade da igreja. Não, tem que ser feito por princípio. A necessidade será suprida se você entender que o que você faz é por princípio, é por honra. E o Senhor Deus atentou para a oferta de Abel, porque ele pegou, não é porque ele deu uma ovelha, não, é porque ele fez isso. O primeiro é para Deus. Ele quis dizer com isso: se não viesse dele, eu não teria. Então o primeiro fruto eu te ofereço. Olha para mim, não existia lei de primícias. Então olha para você ver que é divino. A Bíblia Sagrada diz assim, Provérbios capítulo 6: vai ter como a formiga, ó preguiçoso, que não tem líder, não tem dominador, e trabalha com tudo no verão, porque sabe que o inverno vai chegar. O que mostra isso? Quando a Bíblia fala vai ter com a formiga, ela está dizendo da autonomia. É daqueles cristãos que por princípios fazem, não fazem porque manda. A Bíblia diz que se fizerem o que manda, é servo inútil. Quando você faz por princípio, você é útil. Quando você faz o que pede, é inútil. E Deus, Ele está tratando o nosso caráter em relação a princípios de abençoar o altar, abençoar outras vidas. Primícias. E veja o que acontece. Eu preparei aqui algumas coisas em relação a primícias, e o que eu creio que vai te ajudar bastante no entendimento em relação a isso que nós estamos tratando aqui. Primeiramente, Levítico, leia comigo, abre sua Bíblia, Levítico capítulo 23, versículo 14. Levítico 23, versículo 14. Diz assim, olha o título lá de cima. Qual o título? As primícias. As primícias. Então você vê que as primícias não é alguma coisa que os pastores inventaram. É recurso. A Bíblia é clara. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Se é divinamente inspirado, o que está aqui tem que ser levado em consideração e com temor. Toda Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir,
para exortar. Algumas pessoas não sabem, elas vão ser ensinadas. Algumas pessoas já sabem e precisam ser corrigidas. Outras pessoas têm que ser exortadas. Tudo com a mesma escritura. Olha o versículo de número. Eu vou ler aqui, depois você pode ler na tua casa, que tem muito tempo. Vou o versículo ler aqui, versículo 14, diz assim: vocês não devem comer do pão, nem do trigo tostado, nem das espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Oferta do vosso Deus, por estatuto perpétuo, e é por vós e por vossas gerações, em todas as habitações. Olha para mim. O negócio era tão sério que o povo não podia comer das primícias. Eles comiam da colheita passada. Tipo, da colheita do ano passado, eles armazenavam, eles comiam. Quando chegava a próxima colheita, da colheita nova, eles não podiam comer antes de pegar as primícias da colheita e levar para o altar como oferta. Isso ficava para o sacerdote. A Bíblia diz isso. Aquele recurso também não podia levar para a igreja para poder desperdiçar, né? A colheita do primeiro dia, é muita colheita. Então eles levavam para o santuário. Isso era para o sacerdote, isso era recurso para manter a obra de Deus. Ser sacerdote era tão bom que quando acabou os recursos, o povo lá no Egito não tinha dinheiro mais para comprar, o José falou: olha, vocês compram a casa deles agora. Acabou o dinheiro, então pega as casas dele. Acabou a casa, então agora você compra os animais. Acabou os animais, compra os filhos como escravo. Mas ele falou: a casa do sacerdote vocês não tocam. O sacerdócio é protegido por Deus desde sempre. E olha para você ver aqui, vamos ler de novo: não comereis do pão, nem do trigo tostado, nem das espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes oferta ao vosso Deus, por estatuto perpétuo. Pessoal, a oferta, ela foi pedida por Deus. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A oferta é coisa do Velho Testamento, não, é estatuto perpétuo. Alguém sabe o que é perpétuo? É a mesma coisa de eu falar que a vida eterna, ela tem limites. Não tem. Estatuto perpétuo é para sempre. Olha para você como que era santo. O povo não podia tocar. Eles tinham trabalhado, eles tinham suado, eles tinham arado terra, eles tinham dado a vida deles, tinham derramado sangue, eles tinham feito muitas coisas. Mas Deus falou: tudo isso vocês fizeram, mas depois que vocês escolherem, o primeiro fruto vocês vão trazer para o altar. Sabe por quê? Para que Deus pudesse abençoar a vida deles, para que Deus pudesse honrá-los, para que Deus pudesse fazer, para que eles tivessem depois uma colheita abençoada. Se a massa é santa, o pão também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. É como se Deus estivesse falando o seguinte: quando vocês trazem a primeira colheita, vocês reconhecem que veio de mim. E quando há um reconhecimento, há uma honra. Não tem como você honrar sem reconhecer. Então, primícia é isso, gente. É reconhecer que vem de Deus. E quando você pratica a primícia, você está recebendo de Deus a bênção
para tudo que você tem. Por isso, vai além de ofertas. Por isso que nós estamos consagrando o mês de janeiro como o mês da primícia. Para quê? Para que os outros anos, os outros meses do ano, seja também abençoado, porque foi consagrado a primícia. Você vai poder depois falar: Deus, eu estou aqui, mas o meu mês, o meu primeiro mês, foi consagrado na tua presença com entendimento. Eu consagrei, eu fui aos cultos, eu fiz um jejum, eu orei com os meus irmãos, eu entoei louvores com entendimento. Esse mês é o primeiro do ano e eu quero oferecer como primícia. Venha para os cultos dizendo: estou vivendo o mês das primícias. Quem está entendendo? Amém. Recurso. A primícia é um recurso praticado aqui para que os outros fossem abençoados. Eles pegavam o primeiro dia de colheita de toda a safra. Olha como que Deus é bom. Deus dava uma safra para eles abundante, mas o primeiro dia da colheita o povo trabalhava com alegria, o povo ia para a roça, o povo ia para as colheitas, para as lavouras, e colhia com muita alegria, dizendo: hoje nós vamos trabalhar até um pouco mais tarde, porque hoje é dia de primícia. Tudo que nós estamos colhendo aqui está consagrado a Deus, vai ser uma bênção para a nossa vida, e os outros meses, as outras colheitas estarão protegidas pela bênção de Deus. Pratique isso. Então é um estatuto perpétuo. Significa dizer que sempre você vai precisar praticar a primícia. Significa dizer que esse estatuto precisa ser, a Bíblia diz aqui que era para ser passado para a sua geração, para a sua descendência. Se é perpétuo, não tem que passar de você para os teus filhos, para os teus netos. Tem que passar para outra pessoa, que também vão passar para os seus filhos e vão passar para os seus netos. Porque, pessoal, o recurso para abençoar vidas. Primícia. A primícia faz com que Deus atente para você. Deus olhou para Abel e falou: aceitei a tua oferta. Não foi o valor que você colocou, mas foi como você colocou, com entendimento. Tanto é que a Bíblia não fala que oferta tem valor assim, estipulado. A oferta alçada é estipulada, tudo bem, mas não estamos falando disso. Nós estamos falando de primícias. Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua fazenda. Tem fazenda grande, fazenda pequena, ou seja, é com o seu recurso. O Caim, ele era lavrador, então ele levou os frutos da terra. O Abel era pastor e pegou das ovelhas. Falou: esse aqui é o recurso que eu tenho, então esse recurso que eu levo. Então, se você for tirar uma primícia para Deus, oferecer o seu primeiro dia de trabalho: pastor, eu não tenho dinheiro. Então você não tem fazenda. Então você vai tirar da onde? Mas se você tem, honra o Senhor com os teus bens. Diga comigo assim, para você nunca mais esquecer: os meus bens, entre tudo, também é para honrar a Deus. Olha que coisa bonita que você está aprendendo. Entre tudo, os teus bens também é para honrar a Deus. Depois você pode passear com a consciência tranquila. A primeira coisa que eu fiz foi honrar a Deus com os meus bens. Olha que coisa linda você pegar as primícias e oferecer para honrar. Eu não estou falando de dinheiro propriamente, eu estou falando de tudo.
Nós estamos consagrando esse mês aqui, que será uma grande bênção para a tua vida o ano inteiro. E tem mais, no dia 30, nós vamos fazer aqui a vigília das primícias. Vai ser a última quarta-feira do mês. Nós vamos fazer aqui às 8 horas da noite, que é para dar tempo daqueles que chegam um pouco atrasados do trabalho, que às vezes a pessoa sai tarde do trabalho, até em casa tomou banho. Então vai ser às 8 horas para todo mundo chegar bem e vir o vigília das primícias, aonde você vai trazer também seu projeto de vida. Quem não trouxe pode começar a trazer. Faça o seu pedido que nós vamos apresentar. O homem de Deus vai orar diante do altar aqui. Vamos todo mundo nesta fé. Vamos, diga, nós vamos praticar as primícias. Olha que coisa boa, nós vamos vir num culto, e esse culto tem o cunho de adoração de primícias. Deus, nós consagramos o nosso mês, nós vamos fechar o mês de janeiro com as primícias na presença de Deus. O mês Deus oferecido como primícias. Eu gosto disso, irmãos. Disso que nós acabamos de ler aqui em Levítico, capítulo 23, versículo 14. Primeiro, esse versículo quer dizer o seguinte: primeiro tinha que haver a colheita. Ou seja, ninguém pode levar primícia sem ter colheita. Então Deus nunca vai pedir nada para você que você não tem. Sempre Deus pede algo que você pode fazer. E se Ele pedir algo que você não pode fazer, Ele não é Deus. Ele sempre pede algo que você pode fazer. Ele sempre pede algo que está ao teu alcance. Primeiro o povo praticava a primícia. Eles não davam a primícia antes de ter colheita. Primeiro eles iam colher, e o primeiro dia era do Senhor. Segundo, a apresentação dos primeiros feixes aos sacerdotes, aquilo que nós lemos. Ou seja, havia a primeira colheita, e a primeira colheita eles pegavam os primeiros feixes que ofereciam os sacerdotes. O povo era proibido de comer antes dos sacerdotes, antes que os sacerdotes apresentassem o primeiro fruto a Deus. Você está vendo, irmão, que o negócio era mais rigoroso ainda. Tem gente que hoje em dia não aguenta dar uma oferta, acha que é muita coisa. Se você vivesse naquele tempo, você não ia aguentar, não. Porque o sacerdote está comendo, fecha a boca aí, para parar. Primeiro para Deus, depois come. Era assim que funcionava. Esse próprio versículo explica. E aí o quarto, a liberação para o povo comer do fruto da terra. Depois que o sacerdote apresentava a Deus, o povo pegava e podia desfrutar de tudo que Deus tinha dado a eles, com toda essa bênção. Amém, gente? Amém. Bom, eu quero falar algumas coisas aqui que eu separei. Olha para você ver em Êxodo capítulo 13, versículo 13. Abra aí para você ver, por favor. Êxodo 13, 13. Olha para você ver como que era levado a sério a questão de primícias. Primícias por estatuto perpétuo. Mas não acabou não. Quando Cristo morreu na cruz, não, Cristo é a primícias, sim, é a primícia dos que morreram e ressuscitou. Mas esse princípio aqui é perpétuo. Então não acaba com nada. A cruz não veio para acabar com o projeto de Deus, com a ideia de Deus. A cruz é mais um projeto de Deus. Algumas pessoas, o que acabou foi rituais. Não precisa mais sacrificar animais. Não precisa mais o sumo sacerdote pegar um animal e cortar o pescoço dele e apresentar pelos seus pecados. Isso acabou, porque o sangue de Cristo é muito mais poderoso, e o poder do sangue dele é perpétuo, ou seja, é eterno, É eterno. Aí isso acabou. Mas o projeto de Deus aqui em relação a primícias, ou seja, o princípio das primícias tem que ser praticado para sempre.
Já pensou se a gente começar a parar de, já parou, não precisa mais praticar os princípios cristãos? Não, os princípios de premissa. Ou seja, quando a gente fala que as premissas não precisa mais ser praticada, é como se a gente estivesse dizendo, Deus não precisa mais ser honrado com o primeiro. Deus pode ter ficado por lado. Mateus, a Bíblia diz no capítulo 6, honra primeiro o rei. Quem falou isso? Foi Jesus. Olha Jesus falando, dê prioridade. As premissas têm que ser do rei. As outras coisas, ele garantiu que vai ser realizado. Pastor, por que você está ensinando isso? Porque é princípio. Por que você está ensinando isso? Porque é recurso para a nossa vida cristã. Quem concorda? Amém. Recurso para a nossa vida cristã. Pastor, eu estou uma raiva quando você começa a falar de ofertas na igreja. Irmão, você deveria ter raiva desse atraso. Você deveria ter a raiva do atraso. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de princípio. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de recurso para a tua vida. Se você tem raiva, pode desprezar, não tem problema. Mas quem crê vai desfrutar, porque é o recurso que Deus criou para abençoar a nossa vida. Oferta faz o que o dinheiro não faz. Olha para você ver como que era levado a sério. Êxodo capítulo 13. É isso? Eu falei isso mesmo? Êxodo 13, versículo de número 13. Olha o que diz aqui em relação à premissa. Diz assim, olha só, versículo 12: separarás para o Senhor tudo o que abrir a mar, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão de quem? Isso era mandamento. Olha para mim. Olha o que Deus pediu para o povo. Todo o primogênito de todo animal que tiver grávido, ou prenho, ou engravidar, do jeito que você quiser, todo animal que tiver na mata, quando ele sair, o primogênito, quando for macho, será oferecido ao Senhor. Então o cara, que quando ele era ganancioso, ele olhava as ovelhas e saísse daquela ovelha um animal que ele não oferecesse para Deus, porque ele era ganancioso, ele estaria pecando. Ele estaria fugindo de um princípio de honra. Desde o princípio, Deus ele quis ser colocado em primeiro lugar. Tanto é que o primeiro mandamento começa: não terás outros deuses além de mim. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e não tenha outros deuses acima de mim. Ou seja, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Sempre. Então a Bíblia diz que era para separar, quando abrisse a mar, todo o primogênito que tivesse, os machos serão do Senhor. Pessoal, não era para ser vendido, não era para ser feito nada, era para pegar e levar para o sacerdote. Minha ovelha deu luz a este cordeiro, eu trago para o altar, reconhecendo que Deus precisa ser honrado. E isso era para o sacerdote dar continuidade ao trabalho. Olha como que era levada a sério a questão do primogênito. Quando alguém não dava por ganância, olha o que acontece. Porém, do primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Olha só. E se não resgatares, corta-lhes a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Se o jumento, quando nascia o jumento, ele era resgatado como um cordeiro. E quando não era oferecido, se quebrava o pescoço do jumento ou cortava. Ou é para Deus, ou você perde.
quando não era resgatado, quando não era oferecido como primícias, o pescoço dele era quebrado ou cortado. Ou seja, quando não vai para Deus, outro toma. Não deixa a honra que pertence ao teu Deus ir para o demônio. Não deixa a honra que é para ir para o teu Deus ir para remédios. Não deixa a honra que é para ir para o teu Deus ir para outras pessoas. Porque o que é de Deus, o que é de Deus, dá certo. Mas pastor, e quando eu faço ao próximo, eu não estou fazendo para Deus, sim, indiretamente. Quando você faz primícias, você está fazendo diretamente para Deus. Mas tem pessoas que elas pegam o dízimo dela e ela compra cestas básicas para dar para os pobres. Está certo? Está errado. Porque ninguém podia fazer nada com os recursos antes de trazer aos sacerdotes. Os pastores podem fazer. Ontem eu vi um pastor, um colega, que ele foi fazer missões. Além de evangelizar, ele pegou um monte de casinhas de pessoas pobres que moravam mal e construiu casa com dízimos e ofertas que o povo deu na igreja. Isso é maravilhoso. Mas primeiro veio o altar, foi consagrado, e o sacerdote, junto com o povo, vamos abençoar aquelas vidas. É assim. Se uma pessoa que não tem a autoridade espiritual, ela pega o dízimo dela, e ela pega o dízimo de 5 mil reais, e ela começa a comprar cestas e distribuir para os pobres, elas estão praticando o pecado da boa intenção. Ué, pastor, mas não está ajudando pessoas? Sim, mas está fazendo da maneira errada. Dízimo tem que vir, volta. É o que a Bíblia diz, nós vamos aprender sobre isso também. Para você ter, isso está escrito no livro de Deuteronômio. Não vai dar para entrar nesse mérito hoje, mas eu quero entrar qualquer hora para poder te ensinar. Então, gente, era tão sério a questão de praticar a primícia que virou lei. Primeiro que nascer é levado para o altar. Amém, gente? Amém. Essa tradução diz aqui, ó, 13:13. O primeiro considerado o primeiro do fruto do ventre da jumenta, se não fosse resgatado, o seu pescoço deveria ser quebrado. A importância da lei das primícias não está no que seria feito com a oferta. Olha só, a explicação aqui do colega. A importância da lei das primícias não está no que seria feito com a oferta, mas no princípio de ela não ser utilizada para o seu benefício próprio. Ou seja, por que cortava quebrava o pescoço do jumento ou cortava? Para não ser usado no benefício próprio, porque aquilo que era para Deus não podia ser usado em benefício próprio. Primícias. Honra. Por que nós estamos aprendendo sobre isso, gente? Porque é o princípio que Deus criou para abençoar a nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou terminar. Ezequiel 44:30, a Bíblia diz assim: as primícias de todos os frutos, de tudo, de toda a oblação, de tudo, todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Olha para você ver, Ezequiel 44, versículo 30. A Bíblia, vou ler de novo: as primícias de todos os teus primeiros frutos, de tudo, e toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. E também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar
a bênção sobre tua casa. Então, praticar as primícias é usar uma ferramenta que Deus criou para abençoar o ministério e fazer a bênção repousar sobre a tua casa. Olha para mim, dinheiro faz bênção vir na tua casa? Não, mas oferta faz. Por isso que você não pode olhar a oferta como dinheiro, porque o dinheiro não traz a bênção, mas a oferta traz. Então você agora está entendendo por que Deus Ele instituiu as primícias, porque Ele aceita quando é feito com honra. Ele não aceita valores porque você colocou um valor alto, um valor baixo. Ele aceita quando você dá para honrar. A prova disso está escrito na Bíblia Sagrada, quando Jesus estava do lado do gasofilácio aquele dia. E a Bíblia diz que havia muitos ricos naquele culto. E a Bíblia diz que a oferta da viúva foi a maior oferta, porque não foi o quanto ela deu, mas foi como ela deu. Isso significa dizer que Deus Ele não olha a valores, Ele olha como foi dado. Foi o que aconteceu com Abel e com Caim, como nós aprendemos no começo. Honra. O significado disso é honra. Quando aquela mulher que era viúva pobre, ela descobriu que Jesus e o ministério precisava de ajuda, a Bíblia diz que ela deu de tudo que ela tinha, de todo o coração. Ou seja, não foi grande, mas foi uma oferta de honra. Olha para você ver. Não foi valores, irmãos, porque o valor da oferta não é físico. O valor da oferta espiritual é como se dá. E Deus Ele trouxe você aqui hoje para entender isso daqui. Eu vou ler de novo o Ezequiel 44:30. Olha isso como que é forte. Você vai trazer das primícias de todo o fruto da tua terra, da oblação de todas as vossas oblações, aos sacerdotes, e também das primeiras das massas vocês tragam para o sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então a primícia é o recurso que Deus criou para abençoar a tua casa. A primícia é o recurso que Deus criou, foi para levar a bênção para a tua casa. Irmãos, tem pessoas que estão tirando do altar e estão colocando em outro lugar, e ao mesmo tempo está tirando bênção da sua casa. Eu não estou inventando isso para que você dê oferta na igreja. Eu estou ensinando você princípios de bênçãos. Eu estou ensinando você a praticar uma ferramenta criada por Deus. Esquece que foi criada por homens. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é o seguinte: eu preciso praticar esse recurso que Deus criou e que traz bênção para a minha casa. Você está aprendendo mais uma vez sobre ofertas, sobre primícias, mas entendendo isso como um recurso criado por Deus para te abençoar, e não para roubar você, não para saquear você. Quando se quebrava o pescoço da jumenta, significa dizer, se não for para Deus, não pode ser usado por benefício próprio. Esse é primogênito dos jumentos? É primogênito, você não deu para Deus? Não, a lei diz que tem que quebrar o pescoço. Mas por que quebrou o pescoço? Porque o que pertence a Deus não pode ser usado em benefício próprio. Aquele versículo que lemos, ele quer dizer isso. O que é de Deus é de Deus. Mas pastor, eu não posso fazer para os pobres. Lembra quando a mulher veio trazer o perfume? Ela chegou com... Pessoal, você sabe qual é a oferta daquela mulher, irmãos? Era um valor alto, mas significava também honra. É uma prostituta que foi perdoada, abençoada por Deus. Ela pega e ela compra, meus amigos, ela compra um vaso de pedra de alabastro, que é um tipo de mármore. Alabastro é um tipo de mármore. E ela pega e compra um perfume e começa a colocar. E a Bíblia diz que o dinheiro que tinha dentro daquele era referente a 300 denários. Você sabe o que significa 300 denários, gente? É como se você trabalhasse 300 dias, e esses 300 dias, o que você ganha por dia, você oferecesse, comprasse um perfume.
Olha para você ver o valor que aquela oferta tinha. Por mais que uma pessoa ganhe pouco, se ela ganha 5 reais por dia, o preço daquele perfume foi de 300, vai dar 450, sei lá. Se ela ganha 50 reais por dia, o preço daquele perfume custou, sei lá. É muito relativo essa questão de ganhar por dia. Mas ela costuma ser, não sabe, a Bíblia não menciona o valor, mas ela menciona que custou 300 denários. Preste atenção nisso aqui que vai mencionar. 300 dias de trabalho. E ela começou a despejar aquilo nos pés. Uns dos discípulos disseram: para que esse desperdício? Poderia ter vendido isso para dar aos pobres. Eu estou separando aqui a oferta que é de Deus e a oferta que é das pessoas. Jesus falou: os pobres sempre têm isso convosco, mas a mim nem sempre tem. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer: esta oferta não é para os pobres, ainda que poderia ir para os pobres. Esta oferta é para mim, ela significa honra para mim. Pratique, irmãos. Pratique o princípio das premissas. Pratique a honra. Pastor, eu não gosto de vir no culto à noite, mas eu vou vir no dia 30 na vigília para honrar o meu Deus. Eu vou me esforçar para estar aqui. Eu gosto disso. Olha para mim. O povo saiu da terra do Egito. Eles eram escravos. Eles não tinham renda. Trabalhavam só por comida. Ganharam alguns animaizinhos. Mas quando Deus tirou de lá, Deus mandou o povo dar ouro para eles. Que mais tarde